O que é que a cantora Pablo, vestida de Dora Aventureira, e a menina Luara, de 9 anos, imitando a cantora Isa, têm em comum? Pedofilização, que é um processo de violência psicológica que age em 2 fatores. Um deles infantiliza as mulheres adultas e outro erotiza precocemente as meninas, as crianças. E nesse vídeo eu vou explicar como isso acontece e alguns exemplos de como isso aparece na prática no nosso cotidiano. O trabalho da Pablo e o trabalho da Isa são trabalhos importantes, são trabalhos legítimos e são trabalhos fundamentais para uma coisa tão importante chamada representatividade. É importante sim que a gente tenha figuras LGBT, é importante sim que a gente tenha mulheres negras nos lugares de destaque para que crianças e pessoas adultas consigam se enxergar e se sentir representadas nessas figuras famosas que por muito tempo foram hegemônicas em pessoas brancas, cisgênero, heterossexuais. E provavelmente magras, loiras, altas, isso tudo que vem na carona. Então de maneira nenhuma esse vídeo aqui é um vídeo para invalidar o trabalho da Isa ou o trabalho da Pablo ou de qualquer outro cantor, cantora, enfim, que tá aí na batalha, na luta e tá fazendo tão bem o que faz e principalmente gerando representatividade. Bem, superado isso, vamos para algumas questões problemáticas, porque mesmo reconhecendo a importância do trabalho dessas figuras, eu como uma pesquisadora da infância, como uma pesquisadora de violência, eu não posso deixar de observar alguns pontos-chave que apareceram aí nos últimos tempos e que eu acho que a gente precisa juntos problematizar. E também, antes de mais nada, eu não posso deixar de dizer que eu acho do fundo do meu coração que ninguém faz isso de maldade. Ninguém quer ser mal e aí vai gerar pedofilização, não é assim que funciona. Mas a gente faz aquilo que a gente é construído a fazer, por isso que é possível que a gente desconstrua também, porque se construímos um dia, construir é um caminho. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vai aparecer aqui em cima ou aqui em cima, eu não sei que lado que é, para explicar o conceito da pedofilização. Nesse vídeo eu expliquei como é que isso acontece, falei da professora Jane Felipe, que foi a primeira pesquisadora a usar esse termo, ela é uma professora da URGS, e nesse vídeo eu também dei alguns exemplos. Eu falei da MC Melody imitando a Anitta no Pânico, eu falei das cirurgias de rejuvenescimento vaginal, que são as ninfoplastias. Usei um exemplo de uma música gauchesca também que lida nesse aspecto. E nesse vídeo aqui, eu quero falar de alguns exemplos bem recentes e bem pontuais que muitas vezes podem acontecer disfarçados de coisas muito legais, representativas, mas que tem vários problemas. E como eu falei, como pesquisadora da infância e da violência, eu não poderia deixar de olhar para essas questões porque eu estaria me omitindo. É muito legal e é muito importante que as crianças possam ter figuras que lhes represente na televisão, na publicidade ou esses outros meios que a gente tem, que estão o tempo inteiro aí sendo jogados nos nossos olhos. Então sim, é muito importante que as meninas negras possam ter uma figura onde elas possam se enxergar verdadeiramente, mas isso tem limite. No ano passado, a menina Luara, de 9 anos, ela imitou a Isa no palco do Rock in Rio, que é o evento gigante de música onde só entram maiores de idade, o público majoritariamente adulto que tava ali para assistir shows de adultos, certo? Certo. E aí a menina Luara, de 9 anos, bombou pra caramba nas redes sociais e foi convidada aí ao palco do Rock in Rio com a Isa para fazer uma performance lá. E ela, inclusive, ganhou o apelido de Mini Isa, porque elas são super parecidas. Junto nesse pacote tinha figurino da Isa, que é um figurino adulto, tinha coreografia com movimentos, olhares, interpretações semelhantes aos da Isa, que é uma cantora adulta, e na frente de um público de sei lá quantas mil pessoas também adultos. Ou seja, o que aconteceu aí? A gente colocou uma criança para imitar uma adulta, para performar como uma mulher adulta na frente de um monte de outros adultos, filmamos isso, noticiamos isso e louvamos isso de uma maneira como se não fosse nem um pouco problemático. Mas minha gente, isso é muito problemático. Então não adianta a gente criticar o programa do Gugu lá nos anos 90 que botava as crianças pra rebolar na boquinha da garrafa se a gente pega uma menina de 9 anos e bota na frente de um público desses de costas rebolando pro público também. E o problema, afinal, nisso tudo é que pra além da representatividade, pra além da criança estar se divertindo, brincando, cantando e dançando e imitando, ela tá ali sendo exposta. Então é muito diferente do que se ela estivesse em casa brincando com outras meninas ou que se ela estivesse na escola brincando com outras meninas. Ela tá ali numa posição de
de desequilíbrio, entende? Ela tá ali imitando uma mulher adulta, é super erotizada, super sensual, na frente de um monte de adulto. Então, é representativo? É representativo, mas tem limite, entende? Mas vamos passar agora pro segundo exemplo, que é o exemplo da Pabllo Vittar vestida de Dora Aventureira no carnaval de 2020. Falei no início do vídeo que a pedofilização tem um vetor que infantiliza as mulheres adultas. Isso é muito comum de ver, por exemplo, em filme pornô. A indústria pornô tá cheia desses simbolismos. Na Lolita, na Estudante, nas mulheres adultas vestidas de bebê com chupeta na boca. Isso existe, galera. O submundo aí do Xvideos é profundo. Inclusive, o resultado disso é que uma das maiores buscas nos sites adultos é o termo novinha ou qualquer palavra que remeta à criança, infância, adolescência. Tá vendo o tamanho do problema? Então, tu usar elementos do mundo infantil, nesse caso aqui a fantasia da Dora Aventureira, em uma figura adulta, no caso a Pabllo Vittar, enquanto uma drag performando a feminilidade, é erotizar o mundo infantil. É pedofilização também. E o que se ganha erotizando o mundo infantil? Se esse vídeo tá te fazendo pensar, dá um joia, assina o canal pra saber sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal. Então, por que, afinal, a pedofilização é um problema? Os exemplos por si só, eles já poderiam ser o suficiente pra dar essa resposta, mas eu vou aqui ser um pouco mais didática do que isso. Uma criança rebolando na frente de milhares de marmanjos jamais, de maneira alguma, justifica que ela seja estuprada, mas naturaliza tanto esse cenário a ponto da gente tornar o crime, o estupro, a violência sexual subnotificada, subnoticiada, além de gerar uma enorme culpabilização para as vítimas, para os pais ou responsáveis dessas crianças. Então pare e pense um pouquinho sobre isso, reflita sobre as suas atitudes, porque naquele outro vídeo que eu gravei e que eu vou te convidar para assistir também, tem muita gente dizendo que é mimimi, né? E eu tenho uma teoria aqui para mim que o que dói na ferida das pessoas elas costumam chamar desse jeito. Então, minha gente, estamos caminhando, estamos mudando, estamos progredindo, mas o feminismo, o movimento negro ou o movimento do orgulho LGBT ainda tem muito para aprender. Eu tenho para aprender, você tem para aprender, mas enquanto isso a gente tem crianças sendo estupradas, sendo violentadas, com crimes que nunca vão à investigação, com pessoas que esconderam isso a vida inteira por vergonha ou por se sentirem culpadas. Então, não dá para ficar esperando tanto assim o bonde passar, tá bom?